Fala pessoal, estamos aqui hoje para falar a respeito de patologias em concreto armado e nós faremos uma breve explanação a respeito do livro Patologia de Estruturas. Essa apresentação será ministrada por mim, Alexandre de Souza e Matheus Ferreira. Essa vídeo será ministrada para a disciplina de Manutenção Predial e Patologias, ministrada pelo professor Geraldo Bezerra, do IFRN, e nós somos alunos do 9º período de Engenharia Civil do Campus Natal Central. Ok, galera, eu vou apresentar aqui como é que a gente vai fazer essa apresentação, começando pelo sumário. O que a gente vai ver? A gente dividiu esse capítulo em quatro tópicos principais. Primeiro, inicia com os mecanismos químicos de deterioração, que dentro dele a gente fala sobre requisitos de projetos brasileiros, ataques ao concreto simples e ataques ao concreto armado. Já adiante, no segundo tópico, a gente vai falar sobre mecanismos físicos de deterioração, que são retração, movimentação térmica, desgaste e desgaste superficial. Logo adiante, a gente vai falar sobre os biológicos, que são fungos, bactérias e algas, e por fim, os mecanismos mecânicos, que são flexão, compressão, cisalhamento, torção, os mecanismos congênitos e os mecanismos induzidos. Já para iniciar aqui, os autores eles iniciam esse capítulo 2 de patologias em concreto armado com uma ideia, né? No caso, a gente trouxe elas aqui para resumir basicamente o que a gente vai falar no decorrer dessa apresentação. Então, a primeira frase é que compreende-se que as anomalias que se deflagram nas estruturas de concreto não são justificadas apenas pela sobrecarga ou pelo dimensionamento inadequado das peças. O ambiente, em seus diversos microclimas, também promove alterações dos materiais, deteriorando-os independentemente da capacidade ou carregamento atuante. E também que a deterioração das estruturas de concreto dificilmente é relacionada a uma única origem. Normalmente, as manifestações patológicas desenvolvidas se justificam com a sobreposição de agentes causadores, atuando simultaneamente no sistema estrutural. Ou seja, resumidamente, os autores aqui, eles abordam que as estruturas de concreto armado, as patologias e as manifestações patológicas que são apresentadas, né, no concreto, elas não estão somente relacionadas a má dimensionamento ou a erro de execução ou projeto. Eles têm N fatores que podem contribuir para o início dessas manifestações patológicas. E pode ser N fatores, como eu falei. E podem ter fatores químicos, biológicos, físicos ou mecânicos, que são justamente relacionados com a dimensionamento e cargas, né? E já para iniciar essa apresentação, a gente vai iniciar justamente pelos químicos, né? Que basicamente são processos que promovem a transformação dos compostos químicos da pasta do cimento Portland em si. Os agentes agressivos, vindos do meio externo, agridem as armaduras das peças, podendo alterar as propriedades do material que as circunda, né, no caso, mas não só as armaduras sofrem com isso. Os outros agentes químicos também podem agredir primeiro o concreto e depois as barras, né, de ferro, gerando fissuras ou reduzindo a sua alcalinidade, destruindo o cobrimento, que é o que protege as armaduras, e deixando elas justamente desprotegidas, né, no caso. Aqui a gente consegue ver nessa imagem o pilar de uma ponte que está totalmente desgastado, corroído e desplacado, deixando expostas justamente as armaduras que compõem a sua estrutura, né, no caso. Nesse caso aqui, correu primeiro o concreto e depois agora se deflagrou a corrosão, que é um dos processos químicos que mais atacam a armadura das peças de concreto. O ingresso dos agentes químicos no interior da peça se dá através dos poros do concreto. A quantidade de poros e a sua interconectividade são as condições fundamentais para as agressões ocorrerem. Sem uma conexão entre os poros, os agentes ingressam no interior das peças muito lentamente, que é como o caso como esse primeiro caso aqui, ó. A gente consegue perceber que tem vários poros, porém eles não estão muito conectados. Nesse caso aqui, a ingressão dos agentes que atacam a estrutura se dá de forma mais lenta do que nesse outro caso aqui, nesse segundo caso, onde há poucos poros, porém eles estão todos conectados. Nesse caso aqui, o ataque ele é feito de forma mais rápida, né, pelos agentes.
Agora, já falando sobre os requisitos, o meio ambiente e os requisitos do projeto, a gente vai falar sobre essa inter-relação dos requisitos de projetos brasileiros com o meio ambiente, né, no caso. E a NBR que trata isso é justamente a NBR 6118, que separa o ambiente em classes de agressividade ambiental, relacionando indiretamente os mecanismos químicos com a deterioração do concreto. Ou seja, relaciona tanto o ambiente, o risco, o agente principal e a agressividade, né? Classificando ele de 4 formas: fraca, moderada, forte ou muito forte. A fim de evitar essa deterioração, essa mesma NBR, ela também prevê a necessidade de serem respeitados os cobrimentos nominais mínimos, além de estabelecer o fator água-cimento, variando conforme a classe de agressividade estabelecida pelo meio ambiente. Ou seja, não somente a espessura do cobrimento, ele vai agir uma defesa para a estrutura de concreto. O fator água-cimento também é um fator importante na defesa. Essa primeira tabela, ela dá a relação entre a classe de agressividade com o cobrimento necessário para cada tipo de elemento estrutural, seja uma laje, uma viga ou outro tipo de elemento. E aqui se dá a relação da classe de agressividade com o tipo de concreto armado para o fator água-cimento, no caso, né? Agora falando sobre, iniciando, né, os ataques químicos ao concreto. Inicialmente a gente vai falar sobre o concreto simples, o concreto em si. O primeiro deles que se dá é ataque por ácidos. Então, a ação dos ácidos no concreto produz uma conversão dos seus componentes cálcicos, o hidróxido de cálcio, o silicato de cálcio e o aluminato de cálcio. A reação resultante forma sais, que, caso forem solúveis, são carregados pela água por meio da lixiviação ou provocam fissuras no material, caso esses sais eles se tornem sais tipo insolúveis ou expansivos, no caso. Essa imagem aqui ela retrata bem um caso de lixiviação e formando sais que são carreados justamente pela água, pelo líquido que se forma, né? Aqui vai carreando, se formam sais e vai carreando a parte de concreto que serve como proteção aqui desse reservatório, né? No caso. Pelo fato do contato da peça com ácidos normalmente ser somente nas camadas superficiais externas, a perda da resistência em si ela se limita somente à superfície da peça e não à sua estrutura, né? No caso das barras, não atacam as barras, somente danos superficiais, né? No caso dos ácidos, salvo, claro, em locais onde esse contato seja constante. Por exemplo, se tiver um tanque de armazenamento de ácido, ele estiver vazando e esse ataque for constante, como nesse caso que a gente acabou de ver no slide anterior, esse ataque pode sim causar danos à estrutura, como nesse exemplo aqui. Ó. Apesar da lixiviação dos compostos cálcicos não ser um problema com consequências imediatas à estrutura, a gente como engenheiro deve se atentar aos ataques a armaduras também, ou cordoalhas no interior do elemento, como por exemplo esse pilar aqui, ó, que tem a sua deterioração provocada por urina. E a gente consegue ver que a proteção dele já foi-se embora, o cobrimento, e já está atacando também, deixando a armadura exposta aqui a ataques de outros agentes químicos, como a corrosão, né, no caso. Os sulfatos são provindos de fontes como indústrias e esgoto, e penetram no concreto e geram gipsita e estringita. Essa estringita em casos mais extremos, é claro. E se expandem e produzem fissuras, como a gente pode ver aqui, uma fissura provocada por um sulfato em um elemento estrutural, né? De forma mais intensa, eles promovem a perda da resistência da coesão do concreto. Aqui nessa imagem a gente consegue ver que um elemento estrutural aqui de uma ponte está sendo deteriorado justamente por causa do sulfato presente no esgoto que está carregando aqui o material do concreto. O material superficial do concreto, né, no caso. Uma outra reação que também acontece em concreto simples, que ataca somente o concreto, é justamente a álcali do cimento Portland, como a gente pode ver aqui nessa imagem aqui. E ela está relacionada com a reação álcali agregado, que basicamente ocorre devido à presença de agregados reativos e hidróxidos alcalinos na parte do cimento hidratado, com a presença de umidade, ou seja, são os agregados reativos juntamente com os hidróxidos alcalinos e a parte do cimento. Mas umidade acaba dando início a essa reação. E a consequência dessa reação é a formação de um gel higroscópico que
é capaz de se hidratar sozinho na presença de umidade e aumentar de volume, produzindo fissuras e perda de resistência dos elementos contaminados, né? Aqui nesse exemplo a gente consegue ver fissuras provocadas por esse tipo de reação em uma contenção de concreto, né? A gente pode ver que são fissuras bastante visíveis assim no elemento estrutural. E já passando para a parte de ataques ao concreto armado em si, o principal deles é justamente a corrosão. E a corrosão, ela nada mais é que a interação destrutiva do metal em si dentro da peça de concreto com o ambiente, promovendo a sua dissolução em íons metálicos por meio de reações químicas e eletroquímicas. A corrosão eletroquímica é a mais frequente, sendo fundamentada no desencadeamento de reações de oxidação das regiões anódicas e de redução nas regiões catódicas. Ou seja, é como se fosse um processo de pilha eletroquímica. No caso, o oxigênio mais a água ali adentra na peça, através das fissuras provocadas pelos agentes químicos, né? E formam como se fosse uma pilha, né? Que vai produzindo uma região catódica, uma região anódica, e vai se produzindo aqui, por meio da oxidação, um ferro oxidado, que tem geralmente aquele aspecto mais alaranjado, né, bem característico das barras de ferro oxidadas. E quando essas manifestações são identificadas, as armaduras já estão num estágio avançado de corrosão. As fissuras e as aberturas são ocasionadas pelo aumento do diâmetro das barras, né, no caso, que superam a tensão resistente à tração do concreto, gerando fissuras que acompanham o alinhamento das armaduras, né. Aqui a gente pode ver 3 exemplos de casos, quando as fissuras são paralelas, estão com o diâmetro menor do que 2% do seu diâmetro original, e conforme vai avançando, o concreto vai se fissurando e vai se desplacando da peça por causa justamente desse aumento do diâmetro da barra. Aqui a gente pode ver 2 exemplos, um em um pilar, os dois já em estágio bem avançado de oxidação, ocorrendo já o desplacamento da camada protetora de concreto. Aqui esse exemplo em uma viga e esse exemplo aqui em um pilar. Agora, outro tipo de ataque químico ao concreto armado é a carbonatação. E a carbonatação ela consiste na reação do dióxido de carbono, o famoso CO2, dissolvido no interior da fase aquosa dos poros do concreto, com os hidróxidos do cimento Portland hidratado, principalmente o hidróxido de cálcio, resultando no carbonato de cálcio, o qual acidifica o concreto, comprometendo a camada passivadora das estruturas, tornando-as suscetíveis à corrosão. Ou seja, a carbonatação ela ataca justamente a camada protetora do concreto, acidificando ela, no caso. Porque o concreto, ele tem em seu estado comum, ele apresenta um pH na ordem de 12,5. A carbonatação ela pode ser visualizada através da aspersão de um líquido, fenolftaleína, e um concreto com um pH abaixo de 8,2, ele fica na tonalidade original, que indica a carbonatação, né? E entre 8,2 e 9,8, a cor resultante é rosa, quando a gente mistura o concreto junto com essa fenolftaleína. E quando está acima de 8, a cor vermelho carmim, como a gente consegue ver nessa peça aqui, ó, identificando uma boa condição do concreto. Ou seja, esse pedaço aqui foi imergido, né? Esse testemunho, esse corpo de prova de concreto foi imergido nessa substância. E essa parte aqui, ó, do início, ela está carbonatada. Por quê? Porque ela ficou na sua cor original. À medida que vai adentrando aqui, a carbonatação vai diminuindo. Nesse caso aqui, nessa segunda barra, ela não existe, porque justamente toda a peça de concreto está nessa cor de vermelho carmim, indicando que a peça está em boas condições. Agora, Alex vai falar sobre os mecanismos físicos de deterioração. Bem, como o Matheus bem citou, eu vou dar um pouco mais de ênfase na parte dos mecanismos físicos em relação à deterioração, que são a parte dos processos de fissuração também. Inicialmente, vou abordar a parte da retração, que, como vocês podem ver nessa imagem, o tipo de retração dos mais comuns é esse por assentamento plástico, que ocorre quando o concreto se adensa e endurece, sendo restrito por elementos rígidos, que no caso é a ferragem. A retração
por carbonatação é similar à autógena, só que ela é causada pela reação do hidróxido de cálcio, que é o CaOH2, com o CO2, que é o dióxido de carbono. E isso tudo resulta na carbonato de cálcio, que é o CaCO3. E esse tipo de retração, ele não é tão comum. Ele geralmente acontece em situações mais específicas. Uma mais comum, que eu posso citar, seria a retração por secagem, pois ela causa fissuras principalmente durante a produção do concreto, que é quando tem a evaporação da água, especialmente quando temos altas temperaturas, baixa umidade e tem a presença da macura. Às vezes a gente concreta nas estruturas com temperaturas altíssimas, e isso acarreta a evaporação da água, causando justamente essas fissurações. Aqui nessa apresentação aqui nós temos à direita um ábaco, que chama-se ábaco ACI. Esse ábaco, ele mostra uma condição bem específica, onde se a gente parar para analisar bem direitinho esse ábaco, a gente pode observar que em um dia, com a temperatura média do ar em 35 graus e a umidade relativa em 40%, a gente pode observar que há grandes chances desse concreto ser fissurado. E se a gente acompanhar esse desenho feito pelo gráfico, à medida que o termômetro convencional de 35 graus e vamos supor que o vento esteja a uma velocidade em torno de 30 km por hora, a gente acompanhando essa setinha no gráfico, a gente pode obter o parâmetro de evaporação aproximadamente 2. Ou seja, se a gente olhar nessa tabelinha, a gente observa que para velocidades entre 0 e 0,5, a formação das fissuras é nenhuma. Entre 0,5 a 1,4 é alguma, bem leves. E maior que 1,5 é 100%. Então, você tem uma certeza de que ele vai haver fissuração. Dando continuidade aqui, nós temos um exemplo de fissuras também, com parte da retração por secagem, que geralmente ocorre em linhas horizontais, na superfície da peça, quando a gente observa uma abertura máxima de 0,5 milímetros. Elementos como lajes, muros de arrimo, pavimentos rígidos, eles são mais suscetíveis pois eles possuem grande área exposta ao calor solar. Aí, para esses casos, é recomendado que a concretagem seja feita em ambientes em que a gente busque condições climáticas favoráveis, ou até mesmo a gente adotar algumas medidas, como umedecer formas e até mesmo usar aditivos. Alguns projetos estruturais, em regiões mais quentes, né, eles podem até incluir algumas diretrizes no sentido de horários, indicações de horários para justamente não pegar essa alta temperatura, justamente para evitar essas fissuras. Aí nessa imagem, a gente vê a retração de um pavimento de concreto de uma pista de pavimento rígido aeroportuária. A gente pode observar que ele está bem fissurado, né, justamente quando ele está exposto a essas altas temperaturas. Agora eu vou falar um pouquinho na parte da movimentação térmica, que é justamente o que causa a variação no volume do concreto. E isso leva à expansão, tanto no calor quanto no frio, né? E, tipo, dilatação térmica, movimentação, e isso também é um causador de fissuras. No entanto, apesar pelo concreto ser um bom isolante térmico, isso geralmente impede danos severos, ou seja, ele fissura, mas não ao ponto de causar problemas, causar limitações ou algo do tipo com relação ao pavimento rígido, por exemplo. Quando essa dilatação natural é restringida pelas armaduras internas ou pelas vinculações externas, podem surgir tensões diferenciais e algumas fissuras. Essas tensões térmicas se somam às solicitadas pelo uso normal da estrutura, onde exige uma consideração durante a etapa de dimensionamento. Ou seja, o projetista ele tem que levar em conta a trabalhabilidade daquela estrutura. Com esses avanços, né, da computação atualmente, isso permite que esses projetistas consigam realizar análises mais precisas dessas tensões causadas pela variação da temperatura, onde essas manifestações de fissuras geralmente estão ligadas à inércia das vinculações, especificamente em sistemas aporticados, onde a dilatação ou a contração desses elementos de grande inércia pode causar fissuras de menor inércia, nas peças de menor inércia, no caso, que seriam pilares, por exemplo, né? Essas armaduras também, elas podem estar de formas insuficientemente presentes, que também pode contribuir para esse processo de fissuração. Então, assim, em resumo, as fissuras elas se desenvolvem nos pontos de maior tensão, muitas vezes onde os momentos fletores são máximos, evidenciando uma sobreposição desses esforços.
Aqui nessa imagem, a gente pode ver a questão da manifestação das fissuras justamente pela inércia. Nesse caso dessa imagem, a gente tem um grande representação da questão da insuficiência de armaduras. Aqui na imagem tem a parte que representa fissuras de retração e dilatação térmica restringida, que são justamente nas peças de vigas de grande inércia. Já nessa outra estrutura, que é bem parecida com a anterior, a gente tem uma viga de pequena inércia. Ou seja, se a viga ela tem uma menor inércia, que são vinculadas, essas são superficialmente rígidas. Fissuras podem surgir na viga se não forem absorvidas. Se a viga se expandir, a restrição dos pilares pode causar fissura de flexão no meio do vão, por falta justamente das armaduras. Se houver retração, esses esforços de tração na interface viga-pilar, que é justamente no encontro, pode gerar fissuras perpendiculares ao eixo, principalmente perto do pilar, que é justamente no encontro das peças. E aqui, nessa outra situação, nós temos que segundo Tomás, de 2007, as fissuras por retração térmica dos elementos de concreto ainda dependem das dimensões da peça, da taxa de armadura e da distribuição destas ao longo da seção transversal. Então, assim, o autor, nesse caso, para esse comentário, ele levou em consideração vigas altas, e justamente na existência ou insuficiência das armaduras de pele, as fissuras ocorrerão no terço médio da altura da viga, sendo verticais, lineares e regularmente espaçadas. É justamente o que mostra nessa imagem. Dando continuidade, a gente vai ter uma exemplificação aqui em relação às placas de concreto, certo? Onde eu também falei anteriormente, mas agora eu vou especificar um pouco mais para a parte de pavimento. Por ele ser uma área muito grande, o concreto ele acaba estando exposto diretamente aos raios solares na sua grande face. E na grande maioria dos casos são concebidas sem armaduras de retração, tornando essas estruturas bem vulneráveis às fissuras. Os anos de experiência têm mostrado que as peças que não possuem armaduras, que, ou seja, que são peças não armadas, e com as dimensões dela maiores que 5 metros, e constituídas em regiões subtropicais e temperadas, elas são muito susceptíveis a fissuras justamente pela movimentação térmica. E essa figura, ela ilustra justamente a dilatação térmica em uma placa de concreto que compõe o pavimento rígido de uma rodovia no estado do Rio Grande do Sul, na região metropolitana, que é justamente essa RS 118, que é a nomenclatura dessa rodovia. E essa fissura ela é linear, paralela à menor dimensão da placa e localizada no centro do elemento. Ou seja, essa fissura ela está localizada mais ou menos a 2,5 metros do total da placa, que seria 5 metros. Justamente reforçando que é no centro do elemento. Agora eu vou falar um pouquinho em relação ao desgaste. A gente falou anteriormente sobre a parte de fissuração, e agora vai entrar um pouquinho na parte do desgaste, onde esse desgaste superficial do concreto ele pode ser causado pela erosão, justamente pela resultado do contato com as partículas sólidas, ou pela cavitação, que é justamente o movimento da água corrente, né? E a erosão é comum em pavimentos de concreto, pois o atrito dos pneus dos veículos com o concreto e também pode ser também devido à cavitação, ocorre muito frequentemente em estações ou galerias subterrâneas, justamente devido ao surgimento e explosão de bolhas de vapor de água, especialmente em mudanças repentinas de direção do fluido, justamente a parte da cavitação. Na imagem a gente pode observar a fissura e o desgaste superficial na placa de concreto que compõe também o pavimento rígido de uma rodovia, onde a gente pode observar que na borda, justamente na região ali da junta de movimentação, com a passagem dos veículos, ela provoca esse desgaste justamente na borda dessas juntas. Então, assim, aqui também nós temos um outro exemplo que seria quanto ao desgaste mecânico superficial, que é justamente o fenômeno da erosão, que é quando há a quebra dessas arestas próximas às juntas de dilatação ou de movimentação, e essa manifestação patológica gerada é o esbocinamento, que é justamente esse desgaste nas bordas que compõem, por exemplo, o tabuleiro de uma ponte. Nessa imagem que a gente vê ao lado, é justamente a junção de duas peças do tabuleiro de uma ponte, onde é recomendado justamente o uso desses lábios poliméricos, esse arredondamento, em caso de pontes, mas que também, mesmo com essas medidas, ainda estão suscetíveis a esse desgaste.
Agora a gente vai entrar um pouquinho na parte dos mecanismos biológicos, também de deterioração, que é justamente que também compõem os processos de fissuração. Dando início aqui na parte biológica, o concreto, ele aparentemente essa ação de desgaste biológico ocorre devido à ação dos fungos, das bactérias e das algas, ou musgos, como preferirem chamar, que é comumente encontrado em áreas úmidas e mal ventiladas, como orientações específicas em diferentes hemisférios e locais próximos a redes de esgoto. Isso resulta é, na segregação de ácidos úmicos, dissolvendo a pasta do cimento Portland e expondo os agregados, podendo levar a fissuras e alterações visuais. A proliferação desses micro-organismos indica umidade no elemento, podendo levar à corrosão das estruturas, justamente por ter um baixo pH. E, além disso, a presença de organismos também aumenta a vulnerabilidade do concreto a ciclos de gelo e degelo, especialmente em regiões frias, que foi o caso que eu citei anteriormente lá da BR-118, que ela fica na região sul. E isso também é devido à formação do biofilme e à excreção de ácidos e nitratos. Aqui a gente tem uma demonstração onde a gente pode ver que na figura mostra a aparência superficial de elementos de concreto com deterioração biológica, evidenciando justamente o excesso de umidade e essa formação dos líquens, causando essas manchas nessas estruturas. Ali especificamente na imagem, a gente pode ver que tem o crescimento de vegetação. E essas raízes, elas vão adentrando nessa junta de dilatações ou fissuras, que é justamente causado pela deterioração mecânica. Isso também foi levado em consideração as tensões geradas para a propagação dessas fissuras. E isso pode expor e corroer justamente as armaduras. Nesse caso aqui, nós temos a fachada de uma edificação em Havana, Cuba, que ela evidencia o processo de corrosão das armaduras em estado bem avançado, pois a gente pode notar que uma degradação de pedaços de concreto e fissuras disseminadas, o que potencializa esse fenômeno. Dando continuidade aqui, a parte dos mecanismos mecânicos, que justamente são os processos que afetam a resistência estrutural do elemento. Ok, beleza. Dentre os mecanismos mecânicos de deteriorização, o primeiro que a gente vai falar é justamente a flexão. As fissuras por flexão, elas geralmente se apresentam distribuídas a meia altura da linha neutra da peça, exclusivamente nos pontos máximos de flexão, nos momentos máximos positivos ou negativos. Por exemplo, aqui nessa peça biapoiada, o momento máximo dela ocorre positivamente aqui, justamente no meio do vão. Então, desse meio do vão para cima, até mais ou menos a meia altura da linha, onde está localizada a linha neutra, é que se dá essas fissuras, né, no caso, concentradas aqui no meio do vão. Geralmente elas estão associadas com excesso de carregamento, por modificação de uso ou uma sobrecarga do elemento em si, ou insuficiência de armadura, e também por retirada prematura dos escoramentos. Os reparos nessa peça normalmente consistem em reforços da estrutura, sendo com armadura adicional. A gente adiciona uma armadura, aumenta o perfil da peça e adiciona mais armadura para combater esses esforços. Mas também pode ser feito através de colagem de fibras de carbono ou chapas metálicas na superfície afetada. E a gente vai ver que nos próximos casos, esse tipo de reparo ele também pode ser aplicado nos próximos tipos de manifestações, né? Aqui nessa imagem ao lado, a gente consegue ver fissuras características da flexão excessiva numa viga do tipo biapoiada, né? No caso, como a gente viu naquela imagem anterior, fissuras no meio do vão, que ocorrem justamente devido à flexão excessiva do material. E vai até mais ou menos a linha neutra, que ocorre na metade do perfil de concreto. O outro tipo de mecanismo é a compressão. A deterioração por compressão, ela geralmente ocorre em pilares e depende do seu comprimento de flambagem, inércia, área da seção transversal, né, no caso.
Ou seja, assim como fissuras por flexão, elas estão relacionadas com excesso de carregamento ou insuficiência das armaduras projetadas para aquele tipo de, para aquele pilar, né? Aqui nesse caso a gente consegue ver um exemplo de ruptura por compressão na flexão do pilar, né, no caso, em pilar do concreto armado. Ou seja, ele não é uma compressão pura, é uma compressão juntamente com uma flexão. Aqui nesse caso aqui, a gente está vendo nessa face mais acabada, está ocorrendo compressão, e nesse outro lado aqui está ocorrendo tração. Aí no lado que está ocorrendo compressão, a peça, o concreto em si, ele não resistiu e se rompeu. Elas podem se manifestar de forma de fissura por compressão próximas ao axial, que não é aquele caso que a gente estava vendo, em pilares intermediários, e também fissuras por flexão na compressão, que é justamente aquele caso, como exemplo, naquela imagem anterior que eu mostrei a vocês. Com fissuras de tração na região da face tracionada e fissuras de compressão na região comprimida, que é justamente esse caso aqui. Ó. Esse caso aqui exemplifica justamente aquele caso, aquela outra imagem do início, no slide anterior, que eu estava mostrando aqui para vocês. Fissuras aqui de tração aqui na região tracionada e de compressão na região comprimida, no caso. Os reparos, assim como na deflexão, consistem em reforço da estrutura com alargamento do pilar para a inserção de armadura adicional. Aí nesse caso aqui, como eu expliquei para vocês, primeiro caso, compressão próxima ao axial, próxima ao eixo do pilar, né? E flexo compressão ou flexão na compressão, deixando o pilar mais curvado, assim, nesse caso, né? De um lado está ocorrendo compressão e do outro flexão, tração. Cisalhamento. As fissuras devidas a cisalhamento se apresentam aproximadamente a 45 graus próxima dos apoios, né? Do caso, no encontro da viga com o pilar. Geralmente elas estão associadas ao excesso de carregamento, assim como na flexão, ou insuficiência da armadura projetada. Aqui no exemplo a gente consegue ver mais ou menos como é que se dá o esquema de fissura por cisalhamento. Para o reparo deve ser feito primeiramente justamente o escoramento da peça, nos casos de flexão e compressão também, com o objetivo de aliviar as tensões e em seguida a inserção de armadura adicional. Pode também ser feita a inserção de chapas metálicas ou lâminas de fibras de carbono na região afetada. Aqui a gente não vê uma fissura, que já é um rompimento, né, no caso, mas um rompimento por cisalhamento. No caso de que está localizado bem no encontro aqui da viga com o pilar, no caso. Né, rompimento da viga por cisalhamento. O outro efeito que ocorre é justamente o efeito de torção, fissuras por torção. E ela também é bem parecida com as de cisalhamento. E ocorre em vigas secundárias descontínuas, que ao fletirem submetem a viga de apoio a um esforço de torção. Ou seja, a viga afetada é justamente a viga que está sendo apoiada a outra viga. No caso, a viga principal, né, de apoio. E essas fissuras, ela se manifestam assim como a de cisalhamento, se manifestam a 45 graus. Mas diferente delas, essas fissuras elas se desenvolvem com a direção oposta, em diferentes faces da viga, apresentando um formato mais helicoidal, ou seja, ela começa aqui em uma face e vai girando em forma de hélice ao redor da viga que está sendo acometida por esse efeito, né, de torção. Quase sempre esses esforços de torção, eles são acompanhados por flexão e cisalhamento, e o seu reparo é feito semelhantemente a esses dois tipos de efeitos, né, no caso, como eu expliquei, escoramento e adição de armadura adicional, né, no caso da viga. E aqui, nesse exemplo, a gente consegue ver basicamente como é que se dá um efeito de torção. A gente consegue ver que a viga, ela literalmente rotacionou, a viga principal, né, que é essa daqui, está rotacionando devido a uma viga aqui que está se apoiando nela e está produzindo justamente esses efeitos essas fissuras, características de torção. Agora, Alex vai continuar falando sobre os mecanismos mecânicos induzidos, né? Esses agentes mecânicos induzidos, eles são um agente secundário. Esses mecanismos, justamente o agente secundário, ele não atua diretamente na estrutura. Ele é originado justamente
da falha dos outros sistemas, como justamente o de fundações ou justamente os de escoramentos, que o Matheus vinha comentando também. E isso foge do domínio dessas atividades da construção, como no caso de um incêndio, é uma outra possibilidade. Aqui a gente vai dar início na parte de recálculo diferencial nas fundações, que é justamente ele é oriundo do assentamento diferencial da base da edificação no terreno. Depois que a gente executa toda aquela fundação, em cima do solo, do terreno, quando acontece a acomodação da estrutura, mediante alguns fatores que eu também vou explanar um pouco mais à frente, pode acontecer esse recálculo diferencial. As causas, de fato, são diversas, desde o projeto estrutural ou a um estudo geotécnico deficiente do solo, né? Uma execução mal realizada, até mesmo a não realização de sondagens naquele terreno ou sondagens mal produzidas. E isso também tem a parte do desconfinamento do terreno pela construção de edificações vizinhas, que isso pode causar ruptura dos sistemas subterrâneos, ou seja, justamente daquele bulbo de tensões, né? Um bulbo de tensão de um prédio pode afetar o outro. E isso acarreta justamente o que vocês podem ver nessas imagens aí ao lado, que é os prédios, eles recalcando em um sentido. Dando continuidade aqui, esses exemplos claros aqui, eles são muito famosos no Brasil, chega até mesmo a ser, entre aspas, engraçado, porque acaba que se torna uma coisa turística. Muita gente acaba por viajar a Santos e ir a esses locais para, de fato, ver com os próprios olhos o recalque que aconteceu nesses prédios, que foram construídos entre 1940 e 1960, que justamente houve recalque neles, prejudicando o alinhamento deles, eles ficando um pouco inclinados. E isso também afetou as instalações hidráulicas, os elevadores, as esquadrias, e entre outros problemas. E além disso, a construção de novas edificações no entorno agravou ainda mais esse problema. E alguns prédios desses, eles até vêm sendo recuperados, mas ele é um processo lento, que tem um custo altíssimo e também tem a necessidade da adesão de todos os moradores daquele prédio, sem contar que antes ele tem que atestar, haver estudos de que contassem em 100% de que não há o risco de colapso durante a recuperação dessa estrutura. Aqui também temos a questão das fissuras nas vigas que são provindas de recálculo diferencial dos pilares. E quando a gente tem todos os apoios de uma estrutura, eles se assentam uniformemente no solo. Não há, quando esse assentamento é uniforme, não há manifestações patológicas. Porém, se um desses pilares ele sofre recalque, ele pode surgir fissuras e principalmente no encontro com as vigas. E essas fissuras aparecem justamente na extremidade inferior da viga, junto ao pilar que está sofrendo esse recalque. E na superfície superior, perto dos pilares que não foram afetados, também vão surgir essas fissuras, como a gente pode observar nessa figura ao lado, onde a gente pode observar que o pilar que está sendo recalcado é o pilar do centro dessa estrutura, e as fissuras aparecem no encontro desse pilar com a viga no centro, mas também os da extremidade. Eles vão sofrer deformações e vão apresentar essas fissuras também que vocês estão vendo aí na imagem. Aqui, nós vamos entrar justamente um pouco na parte da inadequação com relação ao escoramento das formas. Aqui, a gente tem deficiência na parte de projeto da presença de um mau escoramento, que isso pode produzir uma manifestação patológica, quando o concreto ainda é fresco. A inexistência do projeto, nesse caso, dos escoramentos, é muito comum em muitas construções aqui no Brasil, com exceção daquelas obras que são de maior porte, no qual elas usam escoramentos metálicos, onde esse risco ele é drasticamente minimizado. Então, assim, aqui na imagem, a gente pode observar justamente esse afastamento aqui na forma, que é a forma entre a viga e o pilar. E isso vai causar uma insuficiência da estanqueidade, provocando a fuga da nata do concreto. E isso pode ocasionar as falhas da concretagem, promovendo também uma exposição dos agregados graúdos, ou até mesmo a falta do material. Eles podem, por essa brecha, eles simplesmente caírem na forma. Aqui nós temos um outro caso, onde a gente pode observar que essa falta de cuidado com as formas, além de comprometer a resistência
da seção, de acordo com a peça, ela aumenta a porosidade do concreto e expõe as armaduras ao meio ambiente. Ou seja, a armadura fica exposta, conforme a gente pode ver aqui, né, nessa imagem do lado. E por ela estar exposta aos mecanismos químicos, físicos e biológicos. Ou seja, isso é um grande problema nas estruturas. E nessa foto, justamente, foi especificamente pela falta de estanqueidade. Aqui nessa outra situação, vamos ter duas situações bem parecidas, e que são, de certa forma, muito comum e, ao mesmo tempo, chega a ser esdrúxulo, porque além dos problemas relacionados à estanqueidade que pode acontecer, essa falta de limpeza nas formas também é uma causa corriqueira das manifestações patológicas nas estruturas de concreto. Nessa imagem que a gente vê ao lado, a gente pode observar que lá no fundo da forma tem restos de tubulações hidrossanitárias, ou seja, ali é um pedaço de cano. E isso pode comprometer a, a qualidade e a potência da estrutura. E na imagem que a gente vai ver logo adiante, é justamente a parte de materiais que foram colocados no fundo da forma. Isso aqui do lado, na imagem, a gente pode ver que foram usados resíduos de construção para incorporar no elemento estrutural. Só que isso é uma coisa que, aí, mesmo sendo um pouco leigo ou não sendo da área, sabe que isso vai comprometer drasticamente a estrutura da peça. Ela não vai ter a resistência que deveria ter, porque está justamente utilizando entulhos da construção para fazer o preenchimento da forma, justamente os resíduos da construção. E entrando nessa parte final de mecanismos mecânicos, que também está muito ligado a essa parte anterior, esses mecanismos mecânicos, os congênitos, no caso, eles nascem com a estrutura. Eles são incorporados em alguma das diversas atividades que são executadas durante o projeto ou até mesmo na fase de execução da obra. Essas manifestações patológicas congênitas dificilmente se deflagram na etapa de produção. Normalmente, elas se manifestam na fase de uso. Por exemplo, a corrosão das armaduras devido à insuficiência do cobrimento pode demorar até 10 anos ou mais para se manifestar, dependendo das condições de exposição, obviamente. Em sequência, eu vou listar para vocês algumas dessas manifestações. Aqui nós temos a presença de fissuras devido à falta de aderência e ancoragem das armaduras, causando justamente problemas patológicos que exigem uma intervenção de forma imediata. Quando essas armaduras elas não são adequadamente ancoradas, elas deslizam e perdem a eficácia. Isso pode levar a estrutura a não absorver as solicitações, podendo levar ao extremo que seria o colapso. Ou seja, essas fissuras lineares, acompanhando as armaduras principais, são indicativos desse problema, como a gente pode ver na imagem. Quando essas fissuras elas acompanham as armaduras principais, no sentido dessas armaduras, elas indicam que esse tipo de problema, que foi a falta de aderência ou de ancoragem, aconteceu. E, geralmente, esse tipo de falha, ele vem já lá do projeto estrutural, ou para a execução. Em uma das duas etapas, aconteceu esse problema. Ou seja, ela não foi pelo uso da estrutura, que nem era o caso anterior. Aqui nos congênitos, ele já nasceu com isso, seja no projeto, pelo modo de dimensionamento, ou na execução por um erro na hora das etapas de procedimento. Nós temos também deficiências na posição das armaduras. Caso o elemento estrutural ele seja mal dimensionado, ou mal detalhado, ou até mesmo executado, essas armaduras elas são dispostas de modo divergente do esperado. E a peça estrutural ela vai ser submetida a solicitações no qual ela não tem condição de absorver. E isso também pode levar ao colapso da edificação. E essa manifestação ela não possui uma tipologia característica à fissuração. Ou seja, ela não demonstra que está acontecendo esse tipo de problema de forma aparente. Essas fissuras, elas se dão sob as condições e a natureza das solicitações impostas a estruturas, seguidas da incapacidade de absorver esse esforço. Ou seja, devido à deficiência lá na parte de dimensionamento ou na execução da obra, ela pode ocasionar essas deficiências e levar também ao colapso. Também temos o cobrimento insuficiente das armaduras, que também é outro problema que acontece bastante e aumenta a vulnerabilidade do concreto, devido às barras elas poderem entrar em corrosão devido à agressividade ambiental. E esse problema, ele também não se manifesta de forma imediata, e sim ao longo da vida útil da estrutura, onde ele, dependendo de alguns fatores, como por exemplo o oxigênio ou a umidade do ar, as consequências incluem alguns problemas
discutidos lá na parte dos mecanismos de corrosão, como o Matheus explicou anteriormente. Aqui nós temos a falha de conexão entre os elementos, que isso também pode acontecer muito na obra, e isso é um problema muito corriqueiro, mas com uma execução adequada do comprimento de ancoragem e o efetivo transporte das barras das armaduras, que são essenciais, eles podem transferir corretamente os esforços dos elementos estruturais. E a interação efetiva entre esses elementos, ele é crucial para garantir a eficácia do modelo estrutural e as solicitações de cada elemento. Como, por exemplo, se a ancoragem de uma viga biapoiada não for eficiente, os apoios podem funcionar como rótulas em vez de engastes, levando a movimentos flutuantes maiores do que o projetado e resultando em fissuras e até mesmo um colapso. A falta do monolitismo entre esses elementos pode comprometer a estabilidade global do sistema, especialmente sobre a ação horizontal, que é a questão do vento, tornando o projeto das vinculações um desafio importante para os projetistas. E, por fim, a gente tem aqui, que acredito que seja onde a gente tem muita incidência, que é a parte dos erros construtivos, onde alguns deles acarretam o surgimento de manifestações patológicas nas estruturas de concreto, como o concreto em si, ele ser inadequado que dificulta essa construção, o congestionamento das armaduras, que causa a retenção da passagem dos agregados, tornando o elemento heterogêneo, a espessura de cobrimento das armaduras ser menor do que admitido em projeto, e tornando essas estruturas suscetíveis à deterioração de cunho químico. Também temos a incompatibilização entre os projetos de outras disciplinas, que isso compromete o desempenho da estrutura, e também a disposição errônea das armaduras detalhadas em projeto. Isso também é um erro que acontece bastante, sem falar na segregação do concreto em obra. A seguir, a gente vai ver alguns exemplos demonstrativos, onde aqui a gente pode observar que a densidade das armaduras negativas de uma viga, quando a gente observa aqui na parte central dessa imagem, a gente vê que tem uma densidade muito grande de ferragem. E isso vai atrapalhar a concretagem e a passagem dos agregados. Isso vai comprometer drasticamente o funcionamento dessa peça. Aqui também nós podemos ver outro exemplo de densidade dessas armaduras, mas aqui é justamente na região de encontro entre um pilar e uma viga. E isso também vai, na hora da junção dessas peças, vai ocasionar uma dificuldade na passagem dos agregados e vai se tornar um ponto frágil. Vai ser uma união frágil e vai causar diversos problemas. Principalmente, no pior dos casos, seria o colapso. Aqui nós temos a não presença dos espaçadores. A gente pode ver que a ferragem está toda desalinhada, toda sem um padrão, sem esses espaçadores. E isso também é um problema muito corriqueiro nas estruturas no Brasil. Aqui nós temos o excesso, né, de tubulações. A gente pode observar que tem vários eletrodutos passando em meio ao elemento estrutural. E isso também vai dificultar a passagem dos agregados para o preenchimento completo da peça. Isso também vai comprometer a função estrutural dessa peça. Aqui a gente vê a segregação do concreto justamente com a distribuição dos estímulos de forma não uniforme. A gente também consegue ver que está uma coisa bem aleatória, digamos assim. E isso compromete o funcionamento estrutural como um todo desse elemento. E, por fim, a gente tem aqui justamente o concreto segregado. A gente vê aqui a quantidade de agregados em uma região e a quantidade de água do concreto de formas espaçadas. Não está uniformemente preenchido. E é isso, galera. Nossa apresentação, certo? Foi um conteúdo muito denso, mas eu acredito que deu para absorver bem esse capítulo desse livro, que ele é bem extenso, mas muito importante para a formação nossa de engenheiros. Obrigado pela atenção de todos e bons estudos. Valeu, galera. Bons estudos também.